Olá! Hoje o nosso convidado do Mosaico é o sociólogo Elcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! Olá, e o programa Mosaico, como eu já falei, tem hoje a alegria, a honra de ter como convidado aqui o sociólogo Elcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza. Elcio, bem-vindo seja, meu amigo. Valeu, Totonho. Um prazer participar desse Mosaico. Elcio, rapaz, ó, até vamos tomar uma cajuínazinha, Cajuínazinha, né? Pra gente refrescar. Pra refrescar aqui, estamos num clima aqui de praia, né? E o caju, uma planta nativa, né? O cajueiro, né? Daqui não é nada mais justo que a gente tomar uma cajuínazinha. Agora é meio doce, a gente bebe um pouquinho d'água, né? Também. Hoje está um dia quente. Tá quente, é. Elcio, rapaz, interessante. Hoje eu tava, assim, antes de tu chegar, eu tava me lembrando. A primeira vez que eu ouvi falar em ti, foi através de um amigo nosso, foi meu colega de faculdade, não sei se foi teu em mestrado, alguma coisa, o Napoleão Ferreira. E ele sempre falava muito em ti, porque ele dizia, rapaz, o teu Elcio é brilhante, tudo. E tu já era, pelo que a gente conversava, tu já era comprometido com a cidade de Fortaleza, não é? Sim. Conta aí. O Napoleão é um grande amigo da gente, arquiteto, um pensador, na verdade, um cara que tem um pensamento muito sofisticado, não só sobre arquitetura, mas também sobre política, sobre economia, sobre cidades, né? Mas, rapaz, Totó, minha relação com Fortaleza, ela é histórica, né? Eu cheguei aqui com 7 anos, né? E me apaixonei pela cidade, vivi as melhores experiências da minha vida aqui, nunca mais deixei Fortaleza, passei algumas temporadas fora, mas sempre voltando para cá. Mas tu é nascido onde? Eu nasci em Cascavel, no Paraná. Ah, é? Na cidade de Cascavel. Que muita gente, às vezes, achava que era Cascavel aqui, né? Mas não é aqui, não. Cascavel no Paraná. Mas só fiz nascer. Meus pais foram para lá, minha mãe estava grávida. Acabou que eu nasci lá. Com 2 anos eu voltei com minha família, com meus pais, para Aiuaba, no sertão dos Iamuns. Sei. A única cidade de língua portuguesa e também a única palavra em língua portuguesa que tem 6 vogais e uma consoante, que é Aiuaba. Interessante. E com 7 anos vim para Fortaleza e nunca mais saí. Então, minha relação sempre foi afetiva, minha relação sempre foi de oportunidades que a cidade me deu e minha relação, claro, foi de trabalho com a cidade, né? Foi aqui que eu comecei a trabalhar, foi aqui que eu teve experiência como professor, experiência como consultor de algumas empresas, foi aqui que eu trabalhei no sistema O Povo de Comunicação, foi aqui que eu me aproximei de pessoas que abriram muitas janelas, muitas oportunidades na minha vida. Foi aqui que eu comecei a trabalhar na cidade de Fortaleza com a política pública. Foi aqui que eu iniciei um conjunto de atividades nas mais diferentes áreas, inclusive no terceiro setor. Fui durante algum tempo presidente de uma ONG chamada Aldeia, que reunia um conjunto de professores trabalhando em escolas públicas.
E depois, claro, na política pública municipal. Então a tua formação de sociólogo decorre muito disso, né? Assim, já do teu envolvimento com o social, é? Sim, envolve muito disso, Totonho. Mas a minha escolha para estudar ciências sociais tem muito a ver com aquilo que me trouxe a Fortaleza. O que me trouxe a Fortaleza foi estudar. Meu pai trouxe os filhos para cá e eu vim para cá para que a gente pudesse ter uma educação melhor do que aquela que a gente podia ter lá em Aiuaba ou até nas cidades mais próximas, Tauá e Juazeiro do Norte. E aqui, quando eu cheguei, eu sempre também tinha uma vontade de voltar para lá para ser prefeito. Esse foi sempre um grande objetivo. Então eu queria estudar, na verdade, ciências humanas para poder atuar como político. Meu pai foi vereador no interior, lá em Aiuaba. Eu gostava muito da política e achava que eu tinha que estudar para voltar e ser um bom político. Melhor do que os políticos que existiam lá em Aiuaba. Então isso me impulsionou muito aí para as ciências sociais. E claro, quando eu cheguei nas ciências sociais, o que é a sociologia? Ou o que são as ciências sociais? As ciências sociais reúnem antropologia, sociologia e ciência política. Olha, era tudo que eu queria. Trabalhar com política, portanto entender o que é a política, o que é o poder, trabalhar com políticas públicas, com a sociedade, o que é a sociedade, como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas, como é que a gente pode construir uma sociedade melhor. O sociólogo é um pouco o chamado arquiteto do social, assim como tem o arquiteto que constrói prédios e comunidades, etc., tem o arquiteto do social, que constrói comunidades, que constrói instituições, que constrói políticas públicas. E tem um antropólogo. Ora, o antropólogo é uma pessoa que decodifica os processos de interação social e também os valores de um determinado grupo, né? Então, isso me ajudou bastante para que eu pudesse atuar na cidade de Fortaleza nas mais diferentes áreas. O interessante é porque, por exemplo, na formação universitária, tem muita gente que sai meio cru, assim, quando conclui o curso, porque, por incrível que pareça, não tem ideia da prática profissional. E tu já chegou focado, né, sabendo fazer uso. A questão do arquiteto, você falou, eu tenho uma preocupação, assim, sempre, né, que eu digo e repito, né, que o arquiteto não é um profissional formado só para construir, para projetar edifícios, projetar espaços públicos, não. É o quê? Qual é o produto que o arquiteto trabalha? Qualidade de vida. Claro. Não é? É isso, eu acho que todos nós, né, estamos buscando construir comunidades em que as pessoas possam interagir umas com as outras, possam fortalecer a coesão social e ter como resultado felicidade e paz. E paz, né? O que queremos mesmo é felicidade e paz. E isso vem se você fortalece vínculos comunitários, se você fortalece o vínculo entre as pessoas. Quanto mais a gente tem vínculo, mais a gente respeita as pessoas. Né? Por exemplo, a minha admiração por você vem dos vínculos que fomos tecendo ao longo da nossa história. Mas, ao mesmo tempo, da minha percepção de você como um artista, como um arquiteto, como um paisagista, como um urbanista, como uma pessoa preocupada justamente com isso, em construir espíritos comunitários, né? Não à toa você está me oferecendo uma cajuínazinha. Uma cajuínazinha, ô, corra boa. Olha, agora eu estou falando de antropologia, eu adoro antropologia. Tanto é que na minha formação universitária eu fiz como cadeira optativa, eu fiz antropologia com a professora Simone Ferreira. Simone Ferreira, rapaz. Era fantástica. A Simone Simões ou... Simone Simões Ferreira, Ferreira, né? Dos Brincos. Dos Brincos, infelizmente faleceu há pouco tempo. Foi minha professora, uma pessoa maravilhosa. Né? Formou gerações de jovens na nossa cidade, né? E de professores. Hoje muitos professores foram formados pela Simone. Uma pessoa maravilhosa, uma das, talvez, melhores e talvez a melhor antropóloga que a gente teve aqui na cidade de Fortaleza. Foi com quem eu aprendi que a necrópole antecede a metrópole, né? Que a necrópole foi quando o homem deixou de ser nômade, né? Exato. Através, né? Quando a gente deixa de ser nômade e fica num determinado território, né? Se estabelece ali para construir uma cidade, para construir uma civilização, para construir uma cultura, né? Que é o que precisamos fazer, né?
Precisamos intensificar cada vez mais essa nossa capacidade criativa de construir melhores cidades, de construir melhores territórios, de aumentar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Esse é o grande desafio que se coloca. E antes a gente achava que esse desafio, Totonho, era um desafio do setor público, mas esse é um desafio do setor privado e do terceiro setor. A gente precisa se unir em torno desse propósito, né? Eu acho, até porque eu digo muito, a cidade são as pessoas, né? Então, decorre daí um leque de atividades, de pensamentos e principalmente significados. Uma coisa que eu acho interessante em Fortaleza, principalmente na Fortaleza Criativa, é porque, naturalmente, a gente projeta muito para o futuro, mas resgata muito do passado, né? Não teremos futuro se não tivermos passado, né? E se não, claro, você aproveitar esse passado no presente para você projetar o futuro. Né? É isso que se quer, sempre, né? Por exemplo, eu leio muito, eu procuro muito ler a cidade também, assim, de atividades correlatas, mas em momentos diferentes, né? Aí eu penso assim, o resgate das cadeiras na calçada, né? Que a cidade tinha antigamente, ou então dos quintais onde se plantava, se criava, né? Isso é interessante, não é? Eu acho que sim. O passado, não podemos também ser muito saudosistas, né? Sim. Acreditar que o futuro é uma reedição do passado ou de que o futuro a gente tem condição de reproduzir o passado. De um modo geral, hoje acredita-se que a história ela não é uma projeção de uma linha reta, mas ela é circular, né? Então, ela forma ali uma escada em espiral, digamos, e a gente precisa voltar ao passado para entender por que chegamos nesse presente e construir as relações de futuro. É muito bom, isso é muito interessante, que a gente possa ocupar o espaço público, voltar a ocupar as ruas. Você conhece muito bem, a história da arquitetura dos últimos 100 anos não foi para projetar cidade para as pessoas, foi para projetar cidades para o automóvel. Exatamente. A partir até da Carta de Atenas, né? Exato. De 1910, sei lá, na década de 10, né? De 1910. Você vê que ela já fala na cidade para o automóvel, né? E a partir dali, as nossas cidades são desenhadas por uma indústria que é muito potente, que é muito forte, a indústria automobilística, né? E a gente esquece um pouco das pessoas, de projetar na escala humana. Então, podemos ter novamente as pessoas ocupando as calçadas num outro contexto, com novas calçadas, com novo espaço público, reduzir as ruas para que você tenha mais pessoas nas ruas andando de bicicleta, de patinete, andando, caminhando, de skate. Veja, às vezes a gente não tem mais as pessoas sentadas na calçada, como eu estava falando, talvez seja um certo saudosismo, mas eu hoje tenho as pessoas caminhando, andando de skate, de bicicleta. É uma outra forma de ocupar as calçadas, né? E, portanto, de ter um compartilhamento de valores. Mas eu acho que esse é o grande desafio das cidades, que é um pouco fazer com que a prioridade seja as pessoas. Não é que você vai deixar de ter ruas para automóveis, mas na escala de prioridades as pessoas virem primeiro e depois você vir com o automóvel. Mas aí a gente já pensa, né, na questão da mobilidade compartilhada, né? Isso daí, né, do transporte público também, né? Porque a questão da infraestrutura da cidade também busca muito disso. Eu acho que com isso daí, até com a matriz energética, tudo vai mudar muito o desenho da cidade também, não é? A questão da escala até. As cidades estão passando por grandes transformações urbanas. E a gente deve sempre falar de cidades no plural, Totonho, porque não existe a cidade. Mesmo Fortaleza reúne um conjunto de cidades. Né? Mas se você for ver, Fortaleza é incomparável, ela é única como cidade. Né? Se você vai para Amsterdã, ela é única como cidade. Paris é única como cidade. Agora, devemos pensar em cada uma dessas cidades, como é que a gente constrói cidade para as pessoas, como é que a gente também equilibra escalas. Há muita discussão, muito debate por conta das cidades que foram construídas ao longo do século XX e final do século XIX, século XX e agora século XXI. Os arranha-céus, qual é o papel dele nas cidades? As cidades estão competindo também. Há uma forte competição entre as cidades para saber qual cidade tem melhor qualidade de vida, qual cidade fez os prédios maiores.
essa competição é para chamar a atenção do mundo. Por quê? Não leva nem em conta a questão do adensamento urbano, né? Às vezes não. Mas aí, só que tem outras cidades que se qualificam para competir por outros elementos, né, urbanísticos. Então, mas há uma disputa entre as cidades para poder chamar a atenção do mundo e, claro, para poder desenvolver a economia de serviços. As cidades dependem cada vez mais de serviços. As cidades não são mais industriais como foram no século XX. Elas estão passando por um processo de desindustrialização. As indústrias estão indo para a periferia das cidades, para as regiões de distritos industriais. E agora, as cidades elas competem muito mais por serviços, por turismo, comércio, entretenimento, gastronomia e também pela nova indústria de base tecnológica, né? São novas oportunidades que a gente tem para as cidades e essa competição às vezes envolve uma discussão enorme sobre a tipologia dos prédios, sobre se isso provoca adensamento ou não. A discussão sobre transporte público, eu acabei de vir do Rio de Janeiro, Totonho. Sim. E a discussão enorme sobre financiamento de transporte público no Brasil. Porque depois da pandemia, vários sistemas de transporte público colapsaram de várias cidades brasileiras e a gente precisa agora encontrar um novo formato para o transporte público. Porque a gente tem ele competindo com a moto, ele competindo com a bicicleta, ele competindo com as plataformas de transporte compartilhado. Então, acho que temos muitos desafios. A questão da especulação urbana que foi empurrando, vamos dizer, essa mão de obra, né, que era mais próxima, né, assim, para a periferia, tornando as coisas mais distantes. Hoje tem gente que mora, vamos dizer assim, mora no Bom Jardim e trabalha no Meireles, né, tudo. Então, isso daí impacta como? Impacta na qualidade de vida das pessoas, impacta, claro, porque constrói uma cidade muito segregada entre o lugar onde você vive e o lugar onde você trabalha e a gente precisa aproximar. A nossa economia, como é a economia dos países subdesenvolvidos, ela é uma economia que concentra muito, em todos os sentidos. Concentra riqueza, mas concentra também espacialmente o lugar do mercado de trabalho, lugar onde estão situadas as empresas. A gente precisa fazer um processo de desconcentração espacial para você ter mais oportunidade das pessoas trabalharem próximo de onde vivem. Isso vai fazer com que você tenha uma redução dos deslocamentos das pessoas. Com isso vai sobrar mais tempo para elas se dedicarem à família, ao lazer, o bem-estar individual, né, do corpo, da mente. Isso é onde eu defendo também o turismo de bairro, ó. Eu digo assim, o turismo de bairro é muito interessante, porque hoje em dia eu vejo assim, menino do Bom Jardim, estou falando muito do Bom Jardim, que não conhece o mar, e menino do Meireles que chama galinha de quinó, né? Então das pessoas se conhecerem, se reconhecerem também, né? É um exercício de cidadania, claro, né? É por isso que é tão importante você, primeiro, você fortalecer a cultura dos bairros é fundamental. Você fortalecer a integração entre os bairros é muito importante e favorecer que haja mais troca, mais intercâmbio entre os bairros. E claro, você compartilhar o espaço público. O espaço público você tem diversidade racial, de gênero, diversidade sexual, diversidade de interesses. Então, o espaço público ele é plural, ele é o lugar onde você encontra a pluralidade de possibilidades de vida. É quando o cidadão enxerga aquilo como sendo dele, não do alheio, né? Exatamente. Aí ele preserva. E ele preservar o espaço público e ele compartilhar o espaço público, né? Ele aprende também ali, é um exercício de cidadania, porque ele aprende a respeitar as pessoas, ele aprende a respeitar as diferenças, ele começa a observar o comportamento das pessoas de forma diferente e começa a entender que esses comportamentos, eles apenas são literalmente diferentes. Eles são uma oportunidade, inclusive, para mim, né? Então, isso é o que é mais importante hoje. Por isso que muitas cidades do mundo, e Fortaleza está fazendo muito, Totonho, construindo espaços públicos de alta qualidade. É isso que eu quero falar no próximo bloco, tá certo? Vamos falar sobre Fortaleza e sobre essas novidades. Muito a contar o Elcio aqui. Até já! E o Mosaico volta aqui com o sociólogo, nosso vice-prefeito Elcio. Elcio, falar mais de Fortaleza, né? Sobre Fortaleza agora, né? Totonho, esse nome Mosaico, veio por quê? Rapaz, é porque
tem a ver com a construção mesmo do programa, né? Que são vários assuntos, é uma coisa que a gente vai montando, né, para formar um todo, né? Uma coisa meio gestaltiana, sabe? Assim, o todo pelas partes, né? E o mosaico, né? E como é que você se sente fazendo o mosaico? Rapaz, eu me sinto muito à vontade. Eu vou te dizer uma coisa, foi uma surpresa. Eu tinha feito televisão em 2005. Tinha tido uma experiência. Cheguei até a gravar uns programas em Paris, ó. Lá foi uma experiência interessante. Mas devido à arquitetura, que estava me consumindo muito, aí eu dei uma parada, né? Aí voltei a escrever em jornal, eu fui cartunista há muito tempo, cheguei a participar até do Pasquim. Olha, quem está falando agora, o convidado é que está... Vocês viram que eu inverti, né? Foi provocação, eu inverti aqui. O entrevistado e o entrevistador. Aí até que me chamaram para o lançamento, quando me chamaram para o lançamento, né, da TV Otimista, quando eu vi lá na grade da programação, tinha meu nome no programa. Eu disse, rapaz, que é isso? Eu disse, não, já vai fazer. Eu já escrevia no jornal, né? E gostei, mas na primeira reunião, aí chegou o nosso diretor lá, que era o Emerson Damasceno, e disse, vamos ter uma reunião para o roteiro. Eu estou fora. Eu quero fazer sem roteiro, uma coisa bem descontraída, né? O que eu não souber do convidado, eu pergunto na hora. Tudo, e deu-se isso. E eu gosto de conversar, não sei se tu já deu para notar, né? Não, você adora conversar, eu também gosto muito de conversar. E gosto muito de aprender com as pessoas, né? Aí eu sempre convido alguém com quem eu possa aprender também, né? E dessa forma, assim, descontraída. Uma das melhores experiências que eu tive, Tonho, foi apresentando um programa de televisão, Porto Mucuripe. Eu me lembro. Lembra do Porto Mucuripe? Então você deve ter conhecido o Emerson Damasceno, claro, que era da TV, sim, né? Hoje está com um filme belíssimo na Netflix, ele, né? Eu me lembro demais do Porto Mucuripe. Então, o Porto Mucuripe foi uma experiência. Eu fazia de tudo, né? Porque eu era o editor, o redator, o diretor. Eu só não fazia filmar, porque não dava para filmar. Foi uma escola, né? Foi uma escola. Foi uma escola, claro, bastante aprendizado, desenvolver ainda mais a minha capacidade de comunicação, essa habilidade que é tão importante no século XXI. Né? Agora, sabe o que é que eu tô, outro momento que eu estou me lembrando de ti? Segunda-feira tinha uma reunião de um grupo, não era? De pessoas com Fernando Costa, o Arialdo, quem mais o Luciano Cavalcante, Zé Carlos Pontes, Paulo Linhares. Tinha essa reunião ali no Lutrec, era naquele restaurantezinho que tinha ela ali, começou, né? Começou lá na década de 90, eu não participava ainda no início da década de 90, começou na Praia de Iracema, no Ledinê. E dali foram anos, né, e décadas, digamos assim, e foram acompanhando os restaurantes, que era o restaurante do Hervé, o chefe, que hoje voltou o Café Matisse, ele lá continua como chefe, né? O francês esteve aqui, chegou aqui na década de 80. O Hervé, ele era do Paris. Do Le Parisien. Le Parisien, na Praça de Portugal? Exatamente. Ali, não era? Que também... Ele teve também no Beach Park, salvo engano. Teve também no Beach Park. Então, o grupo acabou acompanhando o Hervé nos restaurantes. Aí a política foi aproximando e separando. Cada vez que tinha uma eleição, saíam uns 3 do grupo. Até que agora acabou o grupo totalmente. Mas volta. Não existe mais. Mas volta, termina voltando. Política é um jogo de aproximação e afastamento. Né? Então, assim, política aproxima muitas pessoas, mas depois ela vai afastando porque as pessoas escolhem caminhos diferentes, né? Às vezes grupos diferentes. Principalmente quando depois se toma consciência que as divergências não significam agressões, né? Não é uma coisa... Outro dia eu estava assistindo um filme e estava contando a história do fogo, né? Que o fogo era a grande riqueza do homem, principalmente que significava poder. E o fogo primeiro acontecia da seguinte coisa: tinha algum evento fenomenológico, aí o cara pegava o fogo e conservava o fogo. Aí depois ele descobriu fazer o fogo, né? Que tem a questão daquele gravetinho e tinha também bater nas pedras. Aí é que vem a história que tem a ver com o saber, né? E a ideia também.
o homem descobriu que duas pedras iguais não provocavam faísca. Então tinham que ser duas pedras diferentes. Quando batia, aí a faísca fazia o fogo. Produziu atrito, né? Atrito. Aí eu disse assim, rapaz, isso daí, esse lume, é o lume do saber, né? Vem na mesma, né? A gente precisa aprender com a natureza, né? Claro. O conhecimento, ele vem da curiosidade e do espanto, né? Toda vida que a gente descobre algo novo, a gente se espanta. Então, a nossa busca é para nos espantarmos, digamos assim. Toda vida que a gente encontra uma forma nova de fazer algo ou descobre novas possibilidades, a gente está criando tecnologia, né? Está criando novas técnicas. O nosso povo aqui é um povo muito vocacionado à criatividade, né? Sim, por uma razão simples, na minha opinião. Se você for olhar na história da humanidade, a escassez, ela gera conhecimento, gera criatividade. O que gera a criatividade é a escassez. Então, nós somos uma civilização escassa. Nós estamos no semiárido. Aliás, das 9 capitais do Nordeste, Fortaleza é a única capital dentro do semiárido, né? É Fortaleza. Chove menos que todas as outras capitais. E nós estamos no estado que tem quase 90% do território dentro do semiárido. Então, essa nossa escassez é que faz com que a gente seja extremamente criativo e também comerciante. Comerciante, era isso que eu ia falar. Porque Mascates. Mascates, isso é que eu digo, olha, o estado do Ceará é atípico, né? Porque é um estado de litoral, né? Que tem litoral, mas ele foi colonizado do sertão para a praia. Para a praia, sim. Né? E isso daí. E Fortaleza, a história do comerciante, né? Você vai perceber onde eu quero chegar. Ela não produzia nada, mas comercializava muito. Então criou uma cultura aqui mercantilista, talvez, né? Que era o seguinte, que eu tenho tal produto, você paga bem, eu vendo. Aí eu pergunto, não seria por isso que a gente não tem apego com patrimônio histórico, público, né? Cultural? Eu tenho uma interpretação, Totonho, dessa nossa relação com o patrimônio, com a história, com o passado, que tem muito a ver com o que você acabou de dizer. Fortaleza, ela se constituiu a partir de 2 ciclos econômicos que ocorreram no sertão e que impactaram Fortaleza. O primeiro ciclo econômico é o do couro, é o do gado. Só que ele se concentra ainda muito no sertão. Mas ele impacta Fortaleza. Começa ali um processo cada vez maior de gerar riqueza no interior e as pessoas virem para Fortaleza. O segundo ciclo, e esse sim, de alto impacto na cidade de Fortaleza, é o ciclo do algodão. O ouro branco. O ouro branco. Então o ciclo do algodão faz com que haja um afluxo cada vez maior da riqueza produzida no interior. E o algodão, como era um produto de exportação, principalmente a partir de 1850, em que a guerra nos Estados Unidos faz com que a gente tenha a maior produção de algodão do mundo aqui no Ceará, só que o algodão eu precisava comercializar. Daí aqui as pontes e o porto. Porto na Praia de Iracema, a Ponte dos Ingleses. Ponte né? Metálica. Ponte Metálica. Chamava-se viaduto até na época, né? Justamente para quê? Para exportar o algodão. Então, aí a civilização na cidade de Fortaleza se transforma completamente numa civilização burguesa. Então, a nossa cidade é burguesa. As cidades, de um modo geral, a gente pode reduzir a 2 tipos de cidades. Cidades burguesas e cidades aristocráticas. Fortaleza é uma cidade burguesa. A burguesia, como a gente sabe, a burguesia vem de comércio, né? Está relacionada com cidades de comércio. Cidades que foram entrepostos comerciais. Então, os comerciantes, eles estão sempre ávidos pelo quê? Pelo novo. Pelo aquilo que é novo, pelo aquilo que é diferente, pelo aquilo que veio de uma cidade que ninguém tinha acesso ainda e chegou e é uma novidade. Então, o comerciante está sempre voltado para o novo. Então, Fortaleza é uma cidade burguesa. Ao ser burguesa, ela gosta do novo. Ela está todo o tempo buscando a novidade. Ela está todo o tempo querendo ser vanguarda, tentando ser vanguarda, né? É diferente das cidades aristocráticas. As cidades aristocráticas, a relação delas não é com o futuro e não é com o presente, é com o passado. Então, por isso que
essas cidades aristocráticas, elas vão valorizar muito o patrimônio. Elas vão valorizar muito a história, né? E numa tentativa de prender o presente e o futuro ao passado. Está todo o tempo associando. Ora, Fortaleza não. Fortaleza quer estar todo o tempo se modernizando. Fortaleza quer estar todo o tempo atual. Quer estar todo o tempo liderando, sendo uma vanguarda em muitas áreas. Então, a escassez produziu uma civilização com características diferentes, criativas, inovadoras, que é a nossa cultura. E, ao mesmo tempo, a riqueza produzida por uma burguesia fez de Fortaleza uma cidade burguesa. Se você olhar, por exemplo, Sobral é uma cidade aristocrática. E Crato também. Nós temos duas cidades aristocráticas. Uma é Crato e a outra é Sobral. E Fortaleza como uma grande cidade burguesa do nosso estado. Interessante assim, porque você pega também Fortaleza e eu digo muito, Fortaleza tem muita história. Agora a gente precisa ter mais memória, né? Claro. Também. E a gente tem que fazer um esforço, né? Que é justamente de contar essa história e ter lugares de memória na cidade. E buscar, claro, valorizar o patrimônio. Quando eu digo que é uma cidade burguesa, é uma cidade que cultua a impermanência, que cultua a novidade, que cultua a transição, que cultua a mudança, a transformação, não significa que também não tenha patrimônio histórico aqui, que não tem história, que não tenha memória. Mas você tem uma luta incessante entre essas duas visões e entre esses dois objetivos. Só fazer uma correção, que foi um lapso tudo na mesa de segunda-feira que nós esquecemos de falar. Augusto Pontes. Augusto Pontes, um clássico, aliás, era um dos maiores animadores da mesa de segunda-feira. Da mesa, era. E eu me lembrei tudo, porque falando assim na Beira-Mar, que eu acho bacana, gosto do projeto, eu acho legal, a Beira-Mar faz parte, assim, da nossa história, principalmente até na nossa história da noite fortalezense, né? E uma coisa que eu luto muito para que a gente não incorra no esquecimento do Orson Welles, que esteve aqui, né? Frequentou muito o Mucuripe e muita gente nem sabe que ele esteve lá, né? É uma coisa até para a gente pensar em dizer, ele esteve aqui. Claro. Então, eu me lembrei, Cláudio Pereira, para a gente precisa ter, né? Precisamos homenagear essas pessoas. Elas tiveram um papel importante, né? Nessa história dessa cidade. Né? Aquilo que eu falei, a gente está numa luta permanente, Totonho, entre conservação, preservação e, claro, transformação. Né? Mas essa luta, ela não pode jamais fazer com que a gente, que trabalha no setor público, que tem responsabilidades sobre o desenvolvimento urbano da cidade, esquecer os lugares de memória, os lugares de afeto que a cidade tem e os lugares de história. É importante demarcar isso, é importante cultuar isso. Né? E a prefeitura tem buscado fazer isso, várias instituições têm buscado fazer isso. E uma coisa que eu acho interessante, que tem muito a ver com a gente, porque é a história de Fortaleza como uma capital do design, né? Porque o design que eu digo, eu vou além do desenho, eu acho que é desígnio de vida. Eu acho muito legal isso. Fortaleza tem uma chancela da Unesco como Cidade Mundial do Design, né? E cada vez mais a gente está tentando trabalhar e fazer com que o design se transforme numa cultura. Que ele esteja presente no setor público, no setor privado e no terceiro setor. Que ele seja a base para a construção do futuro. Ora, e todo bom design considera o passado, considera os signos, os símbolos, para você desenhar bem o projeto em qualquer área, seja design de moda, seja arquitetura, seja design de imóveis, seja design de produto, enfim, onde o design atua, ele é necessário para que você tenha um bom design, você ter essa busca pela memória, pelo passado e pela história. Então, a gente tem buscado trabalhar o design como um instrumento, como uma ferramenta de agregar valor ao que nós fazemos como cultura em todas as áreas. Também para que através do design a gente possa construir uma narrativa, uma história para fora, para ser contada em outros lugares, né? E que para a cidade de Fortaleza ganhar uma projeção não só nacional, mas internacional. Praia de Iracema é um grande laboratório para Fortaleza, é o xodó do fortalezense. Né? A Praia de Iracema é um grande desafio, um grande laboratório. Né? Ela vive ciclos de apogeu e decadência, né?
E esses ciclos, eles são geracionais. Eles têm a ver com as gerações, né? E agora a gente está num ciclo de ascensão da Praia de Iracema. A gente espera que esse ciclo seja longevo, que a gente consiga voltar a ter uma Praia de Iracema ainda mais ativa, ainda mais com mais capacidade de receber as pessoas e de oferecer para as pessoas a qualidade de vida, né? Esse é o grande desafio que a gente tem para a Praia de Iracema. Que é um desafio que é da Praia de Iracema, mas é um desafio da cidade, né? A Praia de Iracema, como é um lugar de história, de memória, de afetos, a gente tem uma preocupação maior com ela. Eu tenho feito um trabalho intenso lá. Se mudou para lá? Me mudei para lá, a vice-prefeitura funciona na Praia de Iracema, está todo mundo convidado, pode ir visitar a vice-prefeitura. É um espaço para receber as pessoas. Na casa do Micharia, rapaz, não tinha lugar mais propício, né? Na casa do Micharia, em frente ao Largo do Micharia. E tem um bar lá em frente, então tem muita gente que vai no bar e entra na vice-prefeitura para conhecer, um espaço muito bonito. Eu costumo brincar, Totonho, que lá é a Casa Rosada. Que é verde com rosa a casa. Rosa, é lindo lá. Ei, segura aí. Fica aí. Sai não. A gente volta já, espera aí. E o Mosaico volta aqui com o amigo Elcio, aqui, esse brilhante sociólogo, nosso vice-prefeito de Fortaleza. Diretamente do Yacht Clube. Do Yacht Clube, rapaz. Belíssima administração do Pompeuzinho aqui, sim, né? Pompeuzinho tá Vasconcelos, tá? Né? E em breve teremos o aniversário, 69 anos do clube, e a gente já está pensando para o ano 70 anos, né? Mas 69 anos é uma data muito significativa também, não é? Um clube que começou, Elcio, aqui, eu sei que foram com 16 jovens, assim, os primeiros, são os fundadores do Yacht Clube de Fortaleza. Mas na primeira centena de sócios, o meu pai era um deles. Então, foi fundado em 54, né? Eu ainda não era nascido, tudo. Mas eu me lembro, eu pequeno antes, assim, eu tenho uma memória remota muito grande. Todo sócio era uma cabana e todo sócio tinha a chave do portão, né? Podia. Papai era ação 82, era 82 ou 83 que ele tinha dito. São duas ações, que vai ficar uma para um filho meu, eu tenho outro irmão, né? E assim foi feito, né? E tem essa história aqui, e hoje a gente tem, né, um mar que é um belíssimo, lindo, né? Olha aí. Então, como se diz, não tem preço. Não tem, e essas afetividades assim, urbanas que são interessantes, principalmente a gente falando de pessoas. Por exemplo, eu acho interessante, e acredito que você curta muito, quando eu vejo um popular te chamando Barão, né? Porque, olha, eu sinto assim uma aproximação, ele procura se aproximar, claro, né? Toda liderança é isso. Essas formas são muito interessantes quando a gente pensa do ponto de vista da empatia, né? É preciso que a gente tenha cada vez mais pessoas com empatia, né? Para aproximar as pessoas. Quando você tem pessoas empáticas, é fácil se aproximar delas, conversar, né? E a gente precisa ter cidades, precisa ter relacionamentos que cada vez mais favoreçam a isso, né? A empatia. Quando você tem lugares de muita empatia, pessoas com muita empatia, Totonho, fica muito mais fácil respeitar as pessoas, respeitar a diferença. Boa, né, Cajuína? Boa. Sim, mas né? Fica muito mais fácil você respeitar as pessoas, você interagir com elas e perceber que essas diferenças, elas, na verdade, formam um tecido de complementariedade, né? Então, eu fico muito feliz quando me chamam de Barão. Pois é. Né? Assim como eu chamo outras pessoas de Barão. E aí, Barão? Talvez seja por isso que eu tô Barão. Aí o pessoal retribui, responde, né? Retribui, Fala, Barão. Mas eu acho interessante o seguinte, que eu já lhe vi você em diversas classes sociais, vamos dizer assim, e tu tem a mesma naturalidade, tem a mesma resposta, assim, não é? De abertura, de carinho. Isso é bacana, viu? E principalmente nos dias de hoje, onde tem muita gente que se encastela, que se resguarda, tudo, talvez... o que é isso?
tu tem uma segurança, né, do que pensa e Sim, eu acho que tem a ver com segurança, tem a ver com estabilidade emocional e tem a ver, claro, com uma sensibilidade que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. A natureza humana. Né? Fui desenvolvendo essa sensibilidade para conviver com as pessoas. Eu sempre aprendi, fui desde criança ensinado a respeitar as pessoas, a conviver com as pessoas, a respeitar essas diferenças, a ouvir as pessoas, saber me colocar no lugar das pessoas para tentar vivenciar as mesmas emoções que essas pessoas vivenciam, tentar entender os interesses das pessoas e, portanto, as motivações das suas ações. Sempre procurei fazer esse esforço, Totonho. Acho que sou mais bem-sucedido do que mal-sucedido nesse processo, né? E, claro, estou numa busca incessante, constante de aprender mais. Eu acho que tem algo que é muito particular na minha trajetória, que é a vontade de aprender. Isso que é a essencial. Vontade, exatamente, que é a disposição para aceitar que você não sabe tudo, que você pode aprender mais com outras pessoas. Então, eu antes de vir para cá, por exemplo, eu participei de várias atividades antes de vir gravar aqui esse programa. Em cada uma dessas atividades, eu precisei fazer uma fala. Mas as falas que aconteceram depois de mim, ou antes de mim, todas essas falas me ajudaram, porque trouxeram elementos novos. Talvez por isso que você seja um político de discurso autoral. Sim, porque eu estou todo o tempo tentando formar um discurso, né, tentando formatar uma ideia e transmitir essa ideia com a maior facilidade possível, mas estou todo o tempo aberto a fazer com que a minha ideia possa ser aperfeiçoada pelo outro, pela voz do outro. Saber ouvir é mais difícil do que saber falar? Porque embora tenhamos 2 ouvidos e uma boca, né, todo o nosso processo pedagógico é em cima da fala, não é em cima da escuta. Então, escutar é a tarefa mais difícil que existe. Não à toa, as civilizações, as sociedades criaram pessoas só para escutar. O que são os padres? O que é o psicólogo? O que é o psicanalista? As ouvidorias. Né? As ouvidorias, ou seja... Os confessionários. Os confessionários. Então, você criou espaços para a escuta e preparou pessoas para escutar, treina pessoas para escutar. Por quê? Porque a predisposição e o nosso processo pedagógico não é ensinar as pessoas a escutar, é ensinar as pessoas a falar. E ouvir o que não se quer? É difícil, né? Não é fácil, né? Porque cada vez mais no nosso tempo isso é muito difícil, porque uma coisa é você fazer uma fala em cima, seja de valores, em cima da história, em cima de determinados conhecimentos. Outra coisa é o nosso tempo, em que a mentira, em que a agressão, em que o falseamento, eles são cada vez mais presentes na nossa vida, né? Em que as narrativas, elas são contadas não para que elas possam, digamos, narrar uma história e buscar a verdade nessa história. As narrativas são construídas para reforçar interesses individuais, as narrativas são construídas apenas para favorecer uma determinada versão de mundo e da realidade, e não para buscar a verdade. Então, esse mundo que a gente está vivendo é muito, digamos, nominado, conceitualizado como sendo um mundo de narrativas falsas, um mundo de narrativas anti-verdade, né? E um mundo de narrativas que tem muito mais o objetivo de favorecer determinados interesses, determinadas perspectivas, do que propriamente buscar a verdade. Então, por isso que se fala muito em guerras culturais, guerras de narrativas, né? Então, o nosso tempo ele não favorece muito, viu, Totonho? A que você tenha essa questão essa disposição para escutar. Das novas mídias também, não é assim... chegaram... eu digo muito, a gente vive um momento que a humanidade nunca provou. É um momento de mais mudanças, não é? Se eu fosse falar, não vou longe não, chegasse há 20 anos eu dissesse para um amigo meu, rapaz, eu faço parte de um grupo virtual. Ele mandava me internar, né? Tá doido, rapaz. Né? Hoje em dia... metaverso, né? Hoje em dia está nisso, né? Então a gente vive muito nisso. Então eu acho que a humanidade, nessa questão principalmente que envolve redes sociais, que todo mundo tem a palavra, todo mundo
tem a verdade, né? A gente, na verdade, com as redes sociais, a gente estendeu o campo da comunicação para que ela deixasse de ser controlada por empresas e por grupos para cada indivíduo. Cada indivíduo hoje que tem um celular, na verdade, tem uma televisão na mão e tem um rádio na mão. E tudo que você diz pode ser reproduzido no mundo todo. Então, isso expandiu muito a nossa capacidade de comunicação. Isso não é ruim, viu, Totonho? Porque toda vida que nós expandimos a nossa capacidade de comunicação, nós expandimos o conhecimento, nós expandimos a nossa capacidade de inovar, nós expandimos a nossa capacidade de construir redes maiores. Então, isso é o lado positivo. O lado negativo de tudo isso, claro, é que essa expansão da comunicação também vai trazer alguns desafios. Eu não gosto de falar de problemas, mas alguns desafios. E a gente precisa ter instituições, a gente precisa ter conhecimento que seja capaz de enfrentar esses desafios. Mas eu não sou daqueles que advogam que a rede social é algo ruim, que o avanço tecnológico é algo que produz mais malefícios do que benefícios. Ao contrário, eu acredito na tecnologia, eu acredito que a expansão da comunicação traz novas possibilidades de expansão do conhecimento, da inovação, de possibilidade de ser felizes. Agora, isso tem um custo no curto prazo. Porque essa mudança, essa transformação, ela impacta os seres humanos, ela gera desconforto. A transição é pesada, né? Exatamente. Então, essa era que vivemos é uma era de transição, essa é a palavra correta. Então, eu não sou daqueles que condenam o que estamos fazendo. Sou daqueles que acreditam que o que estamos fazendo produzirá uma humanidade melhor. Olha, na arquitetura, quando chegou a novidade, eu sou do tempo da régua T, né? Eu sou velho não, porque as coisas evoluíram rápido. Né? Evoluíram rápido, né? Régua T, depois a novidade era a régua paralela, tudo quando chegou o computador. Aí eu tive um professor, que até hoje eu chamo de professor, sou amigo de todos os meus ex-professores, não, meus professores, que continuam, né? Neudson Braga tá aí, que é meu grande amigo meu. Lemene, tudo liberal que você foi, liberal né? se foi, infelizmente. Mas muito, Ricardo Bezerra, que era... Pois bem, mas eu tô falando Aliás, eu tenho que marcar um vinho com o Ricardo Bezerra, lá na casa dele, na cidade 2000, Na Gaudincha, vamos, eu tenho que ir lá. Ei, Ricardo, Bete, viu? Coloca aí, eu levo um vinhozinho também, viu? Mas o vinho é pra gente discutir um projeto. Discutir um projeto, que ele quer apresentar, eu vou conversar com ele. Tem a questão, em Vino Veritas, né? Tem Vino Veritas. Está a verdade, né? Pra gente, né? Aí a gente aproveita e chama, sabe quem, viu, Ricardo, Bete? O Zé Tarcísio, que é vizinho, né? Vizinho. Todo. Fazer lá um ciclo. Aí o Issa, né? Zé Nasser Issa, foi um professor muito bacana, que ele, quando me apresentou o computador, e ele começava, aí me levou no escritório para ver tudo, ele não bebe, né? Aí me chamou para um uísque na casa dele, não sei o quê. Rapaz, aí teve uma hora que eu disse assim, Zé, professor, você está vendendo computador? Ele disse, não, eu quero que você tenha, porque quanto mais tiver, tudo. Mas meu primeiro projeto que eu fiz no computador, o cara chegou e disse, rapaz, tu tá cobrando muito caro, rapaz. O computador faz tudo. Eu disse, não, rapaz, o computador só faz o que eu mando. O computador ainda não tinha inteligência artificial, né? E por mais que tenha, eu acredito que a questão humana, né, do arbítrio, né, ainda vai ser nossa. Né? A gente está nessa era de transição, você falou inteligência artificial, e é importante dizer que ela vai impactar toda a nossa vida. Ela vai mudar a forma como vivemos, as formas de pensar, de sentir, de agir, vão mudar completamente com a inteligência artificial. Agora, que mundo será construído, nós não sabemos. Esse que é o grande desafio, né? É saber que mundo virá. E as bases do futuro, elas são plantadas no presente. Então, apesar de não sabermos que mundo virá, a gente está construindo esse futuro. A grande dúvida é se nós vamos ter capacidade de controlar esse futuro ou não. O medo da inteligência artificial é de que ela se autonomize. E ao se autonomizar, ela passar a ter vida própria. Esse que é o grande receio que nós temos. Será que isso vai acontecer? Não sabemos. É o mesmo receio que sempre tivemos, Totonho, e dá para fazer uma comparação, relacionado com o medo de ter vida fora da Terra. É esse mesmo medo que agora temos. É das máquinas aprenderem e você ter vida aqui na própria Terra que se autonomizou, que agora ela é capaz de se autogerar, né?
Esse é um debate, é uma discussão, que foi sempre também o nosso medo em relação a extraterrestres, né? Será que há vida fora da Terra? Não há? Né? Vamos, inclusive, tentar nos comunicar com o universo. Né? Tem vários pensou casos. Se os né? alienígenas chegarem como os colonizadores chegaram, né? Porque aí vamos sofrer muito, né? Vamos sofrer muito, né? Você imagina, é a mesma imagem de quando os europeus chegaram nas Américas, né? Os índios se depararem quando viram aqueles navios gigantes, etc. Aquelas pessoas vestindo roupas diferentes, pensaram que era o quê? Alienígenas. E o mais interessante que eu vi, viu, Elcio? Eu ouvi uma palestra do índio, que teve até aqui recentemente, ele falando que quando os colonizadores chegavam aqui... O Krenak. Ele dizendo que quando os portugueses chegavam aqui, uma viagem numa caravela daquela era terrível, né? Muitos chegavam doentes, tudo. Aí diz assim, a gente pegava, curava, alimentava e depois ele matava a gente. Gente, é isso, né? É terrível, mas é isso. Então, O Krenak, a inteligência artificial, nós temos receio do avanço da inteligência artificial porque a gente acredita que ela pode se transformar numa inteligência autônoma. Esse que é o grande receio, né? E, portanto, a gente não ser mais capaz de controlar essa inteligência criada por nós. É um medo, é um receio que devemos ter, né? Mas, de fato, nós não sabemos até onde iremos. Por exemplo, o mercado imobiliário já está vislumbrando aí o metaverso, né? Como é que pode, né? Tem um mundo que virá, que ele é produto de especulações e de possibilidades com as tecnologias que temos hoje. Mas, como eu insisto, que mundo é esse? Está em aberto saber que mundo é esse. Apenas o que eu posso dizer é que o mundo que nós vivemos hoje, ele é muito maravilhoso para muitas pessoas. Precisamos transformar esse mundo maravilhoso para muitas pessoas num mundo maravilhoso para todas as pessoas. Esse é que é o grande desafio. Fortaleza. A partir de Fortaleza. Sempre. Sempre. Rapaz, meu amigo Elcio Barão. Quero lhe agradecer muito. Eu sei que seu tempo, Maria, é muito corrido, tá? Mas você fez de tudo para lhe trazer e conseguir. Até aqui no iate, que eu sei que você gosta, tá? Dessa ambiência. Mas agradecer a tua disponibilidade, os teus ensinamentos, sabe? Assim, você, a disponibilidade também de mostrar teus pensamentos, teus projetos, né? Obrigado, meu irmão. Valeu, Barão. Grande Valeu, Barão. Meu amigo. Uma grande oportunidade sempre de conversar com você. E esse é o grande Elcio Batista, nosso grande sociólogo, vice-prefeito de Fortaleza e amigo. Que é o melhor de tudo. Valeu, tamo junto. Até o próximo. Brinde. Cajuína.